nessa noite nós temos muitos amigos nos acompanhando, muitos irmãos pelo YouTube e alguns aqui pelo Zoom. E eu quero convidá-lo nessa noite a estudarmos juntos um tema muito importante. Eu vou colocar aqui na tela para vocês nos acompanhar e nós vamos pedir a bênção de Deus para esse tema que nós estaremos apresentando nessa noite. Esse é o tema, o caminho. Antes, porém, antes de abrir a palavra de Deus, quero convidar você a fechar os seus olhos, a se concentrar aí, a sua mente, seu coração em Deus, e nós vamos orar ao nosso Senhor. Pai querido que estás nos céus, louvamos-te pela oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos a tua palavra, para prestarmos um culto ao Senhor, para louvá-lo, para engrandecê-lo, e também, Pai, para apresentar perante o Senhor os nossos pedidos e também demonstrar a nossa gratidão a Ti. E queremos que agora, ao abrirmos a Sua palavra, o Senhor nos dê o entendimento, nos dê a compreensão. E para isso nós precisamos da atuação do Teu Santo Espírito em nós. E queremos também poder abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para ouvir os Seus conselhos, para que o Senhor cause as impressões que nós estamos precisando sentir nesse momento. Abraça-nos com a Sua misericórdia, abraça-nos com o Seu perdão e continua a derramar sobre nós a Sua graça salvadora. São as bênçãos que nós te rogamos e te agradecemos em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Feliz aqui pela oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, mais um culto. Continuamos com as nossas igrejas fechadas, mas lembrando que o céu está aberto e Ele pode derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, a vida da nossa família, as suas bênçãos. E com certeza Ele tem uma bênção especial para derramar sobre a sua vida também nessa noite. E eu quero convidá-lo, nesse momento, a abrir a palavra de Deus. E nós vamos começar lendo um texto bíblico que está no livro de Atos, no capítulo 24, o verso 14 de Atos. Diz assim: porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Lá naqueles dias dos apóstolos, os dias de Paulo, os que seguiam a mensagem, eles eram chamados de a seita do caminho. E aqui diz o capítulo 24 de Atos, o verso 14, segundo o caminho a que chamam seita, diz o apóstolo Paulo, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estão escritas na lei e nos escritos dos profetas. Esse texto está na defesa de Paulo. Paulo, ele se defendendo, né, perante ali Tértulo e perante Félix, com que é o título do capítulo 24 de Atos. Só que antes de Paulo estar se defendendo,
ele era um perseguidor também desse caminho. E se a gente voltar um pouquinho às páginas, no capítulo 22 de Atos, no verso 14, nós encontramos o seguinte texto: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Paulo também aqui mais um momento apresentando a sua defesa. Então, esses textos fazem parte da defesa de Paulo. Ele estava sendo julgado por também agora pertencer a esse caminho e proclamar a mensagem desse caminho, sendo que antes ele também era um perseguidor. Um outro texto que eu gostaria de apresentar para vocês está no livro de Romanos. No livro de Romanos. Esse texto do livro de Romanos, ele é bem importante, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis. E depois nós vamos mostrar que aqueles que viveram lá, na época dos apóstolos, na época dos discípulos de Jesus, eram tempos difíceis de ser cristão. Muito mais difícil do que nos dias atuais. E no capítulo 8 de Romanos, no verso 17 e no verso 18, esse mesmo Paulo, que foi um perseguidor do caminho, e depois ele se tornou um perseguido por causa do caminho, ele também nos lembra algumas coisas. Ele dizendo assim, Romanos 8, 17 e 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E continua, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Olha só essa expressão, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Agora, verso 18. Estamos lendo Romanos 8, verso 18 agora. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Amém, né? Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E o sofrimento que nós enfrentamos no presente não dá para comparar com a glória que está para ser revelada para nós, em nós, por intermédio de Cristo Jesus. Maravilha, né? E nós estamos interessados também, assim como Paulo, assim como os apóstolos, discípulos de Jesus e todos aqueles seguidores, nós estamos interessados em viajar por esse caminho. Estamos interessados em andar por esse caminho e ajudarem outros a viajarem, a andarem por esse caminho também. Agora, podemos com certeza afirmar isso, e um lembrete: o caminho não será fácil, mas que valerá a pena andar por ele. Então, se no decorrer desta mensagem você esquecer, quem sabe, a essência daquilo que nós vamos estudar aqui, você não pode esquecer disso, que o caminho não será fácil, mas valerá a pena andar por ele. Porque aquilo que nós vamos padecer e sofrer nesse caminho não dá nem sequer para comparar com aquilo que Deus está preparando, para a glória que Deus está preparando para aqueles que forem fiéis até o fim, em perseverarem nesse caminho. Em Isaías capítulo 35, verso 8, o profeta Isaías chama esse caminho de o bom caminho. Ele chama de o caminho santo. O caminho santo.
E ele diz assim que só está vedado a uma classe de pessoa. O imundo não passará por ele. Mas será para os caminhantes até mesmo um cego, um louco, diz ali que não errará esse caminho. Quem é esse mundo que não pode andar por esse caminho? Todo aquele que não aceitou o plano da salvação em Jesus, porque é Jesus que nos purifica, é a nossa fé no sangue expiatório de Jesus que nos lava de todos os nossos pecados. Então, todo aquele que não teve as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, que é o símbolo da nossa crença no sacrifício expiatório de Cristo, aquele permanece ainda sujo. Mas esse é chamado aqui o bom caminho, e é um caminho santo. Por isso Deus, ele quer nos limpar, Deus, ele quer nos lavar, Deus, ele quer nos purificar. E no Salmo 77, verso 13, aqui é chamado esse caminho, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Santidade. O nosso Deus é santo. E ele, através da intercessão de Jesus por nós, mesmo nós sendo pecadores, ele pode nos declarar santos, justos, inocentes, porque Jesus Cristo pagou o preço da penalidade dos nossos pecados. E ele não somente perdoa, e ele também nos purifica. E quando ele nos perdoa e nos purifica, ele nos trata como se nós nunca tivéssemos cometido o pecado. E isso é maravilhoso demais. Lá, em 2 Samuel, capítulo 22, verso 31, ali diz que o caminho de Deus é perfeito. Existe um caminho que Deus traçou para cada um de nós. E esse caminho é perfeito. Muitas vezes nós nos recusamos a andar nesse caminho. Tem um pensamento que eu gosto de dizer que o trem, ele tem liberdade para correr quando ele está preso nos trilhos. Preso nos trilhos. A lei de Deus são trilhos de amor. Enquanto nós estamos nos trilhos da lei de Deus, nós somos livres. No momento que nós saímos dos trilhos, esse trilho de amor, nós perdemos a liberdade. E é interessante nós pensarmos e olharmos através dessa visão, né, dessa maneira. Deus tem um caminho, e o caminho de Deus é perfeito para cada um de nós. Então, nós não precisamos escolher o nosso próprio caminho. Às vezes, nós criamos o nosso caminho. Queremos adaptar a trilha, a senda que Jesus traçou para cada um de nós da nossa maneira. E, às vezes, nós nos desviamos do caminho. Só existem duas opções nessa estrada, somente dois caminhos. Esse caminho que leva para a morte eterna é o caminho da desobediência, é o caminho do egoísmo, que é o caminho dos prazeres mundanos, que é o caminho da salvação pelas obras. Esse é o caminho largo. Agora, tem o caminho que conduz para a vida eterna. E esse é o caminho estreito. Esse é o caminho da salvação pela graça. Esse é o caminho da justificação da nossa fé em Cristo Jesus. Então, eu posso dizer, eu fui salvo, porque eu aceitei o plano da salvação, eu aceitei que Jesus morreu por mim. Então, eu posso dizer, eu fui salvo. Eu estou andando agora nesse caminho. Eu posso dizer que eu estou sendo salvo, porque eu estou no caminho da santificação. E o que é a santificação? Nada mais é do que você ir descobrindo qual é a vontade de Deus
e praticando. E finalmente eu serei salvo. Isso será a glorificação. Eu serei salvo. Essa vai ser a glorificação. Então, são duas opções. Não existe mais do que duas escolhas. Uma escolha leva para a morte eterna, outra leva para a vida eterna. Um é o caminho largo, o outro é o caminho estreito. Um dia, todos terão que decidir qual desses caminhos irá percorrer. Olha só, aqueles cristãos, eu comentei com vocês, que viveram na época das perseguições, lá na época do Império Romano, do Coliseu Romano, e eles eram martirizados de diversas formas. Alguns eram acorrentados, como diz o apóstolo Paulo aí no capítulo 11 de Hebreus, né, no verso 36 a 38, eram colocados na prisão, alguns eram cerrados ao meio, eram cortados ao fio da espada, eram apedrejados, eles viviam como necessitados, aflitos e maltratados, e eles vagavam pelos desertos, pelos montes, pelas cavernas, pelas grutas, para se esconderem da perseguição. Não era fácil. Não era fácil professar que você era um cristão, que você andava, que você professava esse caminho e andava nesse caminho. Aquele caminho que eles chamavam seita, como diz o apóstolo São Paulo. E muitos desses cristãos tiveram que pagar com a própria vida. Muitos foram despedaçados pelos leões. Disse um historiador romano que se pegasse um punhado de areia do Coliseu romano e espremesse, saía sangue de tantos cristãos que foram martirizados nesse período. Mas esses cristãos falavam, olha, nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos aqui nessa terra, nesse caminho. E eles buscavam a pátria. Eles buscavam a pátria. E nós também somos peregrinos. Vocês lembram daquele hino bem antigo que a gente canta até hoje na igreja? Um forrasteiro sou, em terra estranha estou. É isso. Somos forrasteiros aqui nesse mundo, aqui nessa terra, e aqui nós passamos muitas provações, muitas dificuldades. Agora vamos relembrar um pouquinho do sofrimento desses que marcaram esse caminho que nós estamos andando hoje, com o próprio sangue deles. Estevão, ele foi apedrejado até a morte. E antes da conversão de Paulo, quando ele ainda era o Saulo de Tarso, Saulo segurou as vestes daqueles que ali estavam apedrejando Estevão. E ele era, Saulo, um perseguidor desse caminho, que veio se tornar o apóstolo Paulo, e ele agora era perseguido por aquela crença daqueles que ele perseguiu, que agora fazia parte da sua vida também. Interessante, né? Muitos, na história do cristianismo, eles foram perseguidores. E hoje eles são perseguidos também, por causa da sua fé, da sua crença, né? Nos evangelhos, na Bíblia e nos mandamentos de Deus. Tiago, filho de Zebedeu, ele foi decapitado. Olha só, Estevão apedrejado, Tiago, filho de Zebedeu, decapitado, Filipe foi apedrejado, Tiago, filho de Alfeu, martirizado, espancado e crucificado, Barnabé, torturado e arrastado com uma corda no pescoço
e depois queimado vivo. Marcos, evangelista, foi arrastado pelas ruas até chegar ao ponto de ser despedaçado. Isso está lá registrado em Atos 23, verso 10. Tem mais. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Quando ele foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer da mesma maneira que havia morrido o seu Senhor. Jesus, né? Havia sido crucificado. Pedro, então, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado em Roma, por ordem de Nero. Mas depois de ele sofrer muitos reveses na vida dele, né? Ele tinha sido lançado na prisão várias vezes, tinha sido castigado, e finalmente ele foi decapitado. Aquele que um dia ele perseguia, se tornou perseguidor, e agora ele estava experimentando o martírio que muitos que ele havia ajudado a ser martirizado. E vocês lembram da palavra de Cristo? Quando Ananias estava questionando, mas eu devo ir lá, nessa rua direita, lá na casa de Judas, onde está Saulo. Mas, Senhor, tu conhece quem é que foi esse homem? Foi um perseguidor. E Cristo disse para Ananias, Ananias, vai, porque esse será um vaso escolhido para levar o meu evangelho. E eu vou ensinar a ele o que significa padecer por causa do meu nome. E se cumpriu realmente o que Jesus disse. E Paulo padeceu por causa do nome de Jesus. E é esse mesmo Paulo que escreveu lá em Romanos, né, capítulo 8, o verso que nós lemos agora há pouco, que ele disse que o sofrimento presente não dá para se comparar com a glória que está revelada, que Deus vai conceder para aqueles que perseverarem nesse caminho. E André, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X. Isso também era uma maneira violenta de morrer. Quem for ao Uruguai, lá no Uruguai existe um museu, que é o Museu da Santa Inquisição, santa chamado erradamente. Porque naquela época, os que perseguiam os cristãos, os que martirizavam os cristãos, eram chamados mãos brancas da Inquisição. E eles cresciam no clero. Quanto mais gente eles torturavam e martirizavam, eles cresciam. E lá existe, nesse museu, no Uruguai, os instrumentos de tortura. Um deles era uma estaca, como se fosse um lápis bem apontado. E ali eles colocavam as pessoas ali, transpassavam ali, sabe? Eram coisas terríveis. Outras, aquelas cadeiras cheias de prego no assento e dos lados, e onde colocava as mãos, tinham uma braçadeira de ferro também cheia de prego ali, né? Era terrível aquilo ali. Então, lá existe esse museu com todos os instrumentos de tortura que eram usados. Então, houve época em que não era fácil ser cristão. Hoje existem alguns países do mundo que continua sendo muito difícil você ser cristão. E muitas vezes aqui, nessa liberdade que nós temos de professar o cristianismo, muitos ainda são fracotes e cedem por qualquer coisinha, abandonam o cristianismo. Agora imagine se estivesse vivendo numa época difícil. Bartolomeu, ele foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Vocês já imaginaram isso? Esfolado vivo
e crucificado de cabeça para baixo. E Tomé foi lançado em uma fornalha. Mateus foi decapitado. Mateus, esse do Evangelho de Mateus. Matias, ele foi amarrado na cruz, apedrejado e depois decapitado também. Lucas, ele foi enforcado em uma oliveira. João, esse morreu de velhice. Aquele que escreveu também o Evangelho do Apocalipse. Mas morreu exilado na ilha de Pátimos, e por causa da sua fé também, por causa da sua crença. Mas antes ele também foi lançado numa caldeira de azeite fervendo. Ele escapou. E foi o único que morreu de morte natural. Os demais, todos foram martirizados. Meus queridos, vocês sabiam que tudo o que esses homens sofreram foi para que hoje o Evangelho chegasse até nós. E a Bíblia diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e perseverança das Escrituras nós tenhamos esperança. Esses relatos estão aqui para fortalecer a nossa fé, para a gente não ser um fracote espiritual. Nós estamos vivendo em tempos difíceis hoje, não dá para se negar isso. Mas não dá para comparar com esse tempo que esses cristãos aí, eles viveram. Não permita que seja em vão o sacrifício vindo por esses mártires. Você precisa permanecer nesse caminho. Você precisa confiar em Deus. E ele deixou a advertência que esse caminho não seria fácil. Ele seria um caminho de renúncias. Ele seria um caminho estreito. Ele seria um caminho até mesmo perigoso de andar. Mas que no final, você teria um final feliz. Porque lá no final do caminho você encontrará aquele que fez todas essas promessas. E ele vai dizer, então, você percorreu esse caminho. E agora eu estou aqui para conferir a você o galardão, a salvação, a vida eterna. Naquela época, os cristãos, como Paulo e outros, precisavam ir na presença dos reis, dos juízes, dos tribunais. E mesmo diante desses poderosos, a voz desses arautos do Evangelho não foram silenciadas. Acredita, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Olha só a ousadia de Paulo, né? E ele cria, como está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, crede no Senhor vosso Deus e estará seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. E Paulo, ali na presença de Agripa, ele está relembrando que valia a pena confiar em Deus. Valia a pena confiar nos profetas. E coisa que eles não acreditavam, né? Coisa que eles não acreditavam. Meus queridos, a nossa confiança em Deus, ela não ceda diante das dificuldades. Que a gente possa continuar crendo, continuar andando nesse caminho. Sabe, você está caminhando, e você também irá convidar outros a andar nesse caminho. Tem um pensamento que diz assim, sozinho a gente vai mais rápido, só que juntos nós vamos mais longe. Então a gente
não deve andar sozinho nesse caminho. Nós precisamos de andar juntos com todos aqueles que abraçaram a fé, com todos aqueles que abraçaram essa mensagem maravilhosa. E assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, essa é uma lembrança que está lá em 2 Pedro. Haverá entre vós falsos mestres. O que eles iriam fazer? Eles iriam introduzir heresias destruidoras. E até o caminho, o que eles iam fazer? Até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Assim como no passado havia os falsos profetas, os falsos mestres, também haveria em nossos dias os falsos mestres. E eles iriam introduzir heresias destruidoras. E tem uma passagem bíblica que diz que seria inflamado esse caminho. Então é importante nós entendermos isso. E lá em Mateus 24 está a advertência de Jesus, por se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e eles fariam grandes milagres, eles fariam grandes prodígios, e que, se possível fosse, iludiriam até mesmo os eleitos, até mesmo aqueles que acreditaram. E voltando ao assunto do caminho, como está lá em Atos 26, 28, o que diz lá em Atos 26, 28, vamos lembrar? Vamos ler o texto novamente. Atos 26, o verso 28, diz assim, Atos 26, 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Está aqui na palavra de Deus. Ele tremeu diante do apelo de Paulo. E ele ficou ali em cima do muro. Quase salvo. Não significa salvo, mas totalmente perdido. E Agripa teve a grande oportunidade da sua vida. E ele disse para Paulo: por pouco me persuades a fazer de mim um cristão. E Paulo então respondeu para ele, Atos 26, 29. Assim, Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó Rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornasse tais qual eu sou. Confiança em Deus, ousadia, não deixando de testemunhar, mesmo diante da condenação, mesmo diante dos poderosos da terra. Esses cristãos que semearam, que mostraram como andar nesse caminho, para que nós hoje seguíssemos também. Eles deram um grande testemunho de fé naqueles dias. Em Atos 26 também, no verso 19, por isso, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E ali, no capítulo 26, do verso 10 até o 19, ele começa a contar que havia tido um encontro com Jesus. Jesus havia aparecido para ele no caminho, na estrada de Damasco. E ele, a partir daquele momento, ele foi conquistado para Jesus. Ele está dizendo diante do rei Agripa que ele não foi desobediente à visão celestial. E aqui no capítulo 26, ainda do verso 24, 26, Paulo, ele é interrompido por Festo. Interrompe a sua discussão. E em Atos 26, 32, nós poderemos perceber claramente que Paulo teria sido solto se ele não tivesse apelado para César.
e ele apelou para César, porque Paulo ele tinha a cidadania romana, deram para ele, ele era um judeu, mas também tinha a cidadania romana, porque ele trabalhava a serviço de Roma, e naquele momento ali, ele viu que estava ficando difícil para o lado dele, que não seria liberto, e ele apelou para César, e que se ele não tiver, Paulo, ele foi interrompido por Festo, mas Paulo, ele poderia ter sido solto, mas nos planos, Deus sempre sabe o que é melhor. Deus sabia que esse Saulo deveria ser martirizado como um testemunho, né, das gerações futuras. E Paulo é enviado para a Itália sob a responsabilidade de um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Foi acompanhado e levado para onde ele pediu que queria ser levado. Ele queria ir perante César para apresentar a sua defesa. No capítulo 27, verso 1 a 8, nós não vamos ler, mas só daqui um vislumbre, eles passaram por naufrágios, por tempestades, e diz ali que por serem os ventos contrários, por serem contrários os ventos, naquela trajetória, o barco que conduzia Saulo, os ventos sopravam ao contrário. E ali tem a expressão que diz que o trajeto era vagarosamente, por causa do vento contrário. Expressões que aparecem ali no texto, penosamente. Isso dá uma ideia de que a trajetória do cristão é parecido com aquela trajetória dessa viagem de Saulo para ir lá fazer a sua defesa. Mal ele sabia que não ia adiantar nada. Mas ali os ventos estavam soprando contrários. E era penosamente, era vagarosamente esse trajeto que ali estava ocorrendo. Meus queridos, os perigos da viagem, capítulo 27, 9 a 25, quando se tiver um tempo, leia esses capítulos ali do 24 em diante, uma sequência, você vai notar ali os perigos da viagem, navegação perigosa, a viagem vai ser trabalhosa, essas são as expressões que estão ali. E eu quero usar essas expressões que estão aí para aplicar a nossa caminhada. A navegação vai ser perigosa. Mas se Jesus está no barco conosco, nós não vamos perecer. A viagem vai ser trabalhosa, sim, vai ser trabalhosa. Mas o Senhor dos mares, Ele está conosco, que é o nosso grandioso Deus. E no Salmo 34, no verso 6 e 8, tem um texto que diz assim: e clamou esse pobre homem, e o Senhor o atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede que o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se abriga. Jesus é o nosso refúgio. Nas tempestades dessa vida, na trajetória perigosa desse caminho. E hoje Ele está convidando você e eu, através da mensagem de Mateus 7, 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, amplo o caminho que leva para a perdição, mas são muitos os que entram por ela, ou que vão por esse caminho. Agora, estreita é a porta, e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que a encontram. Qual desses dois caminhos você vai escolher? Qual dessas duas portas você vai entrar?
a porta larga ou a porta estreita. Somente duas escolhas, não mais do que duas escolhas. E a palavra de Deus diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, Lucas 13, 24. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Lucas 13, verso 24. Esforcem-se, esforcem. Ou seja, tem a nossa parte. A nossa parte Deus não faz. Precisa de esforço para andar por esse caminho. Muitos vão tentar entrar nessa porta e nesse caminho e não conseguirão. Sabe por quê? A gente precisa negar o próprio eu. A gente precisa esvaziar-se e não querer executar a própria vontade, mas deixar que Deus exerça a sua vontade sobre a nossa vida. Renunciar ao próprio eu. Essa é uma decisão muito difícil, por isso muitos não vão entrar. Eu quero concluir nessa noite dizendo a você: existe somente dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o que leva para a vida. O caminho largo é o que leva para a perdição. É o caminho do pecado. É aquele caminho em que muitos vão querer entrar, mas não conseguirão entrar. Porque não estão dispostos a fazer renúncias. E nesse caminho largo, quantos irão entrar? Muitos. Sabe por quê? É o caminho das facilidades e é o caminho da perdição. Por outro lado, o caminho é estreito, o caminho que leva para a vida. Quantos irão entrar? Poucos. Sabe por quê? É o caminho das dificuldades, mas é o caminho da salvação. Somente dois caminhos. E cada um de nós possamos fazer a escolha certa, a escolha sábia. E a escolha certa não é escolher a facilidade. Você já imaginou isso? A gente quer coisas fáceis, né? Mas tem um pensamento que diz assim: o céu, mesmo alcançado com todo o sacrifício, com todo o esforço que se imagine, com toda a renúncia, ele ainda vai sair barato para nós. Porque Deus, Jesus pagou um preço infinito pela nossa salvação. E hoje, ele te convida a fazer a escolha certa. E você diga assim: Senhor Jesus, eu vou andar por esse caminho, não importa as provações, não importa as dificuldades, eu não vou sair desse caminho. Eu quero que o Espírito Santo me auxilie nisso, porque por detrás de mim, eu quero ouvir aquelas palavras dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o caminho que Jesus preparou para cada um de nós. E ele promete estar conosco nesse caminho, nos fortalecendo, nos animando e dizendo: não desanime, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você está cansado já de andar nesse caminho, ou está pensando em desistir, não desista não. Jesus está pronto a te amparar. Que Deus te abençoe. Amém. Agora, aqueles que estão aqui pelo Zoom, você pode ligar a sua câmera e você pode também interagir conosco. Você pode ligar aí o seu áudio e comentar sobre esse assunto que nós estudamos aqui nessa noite. Como é bom ouvir você, depois que a gente estuda, né? Dar esse feedback. Foi útil essa mensagem para você nessa noite? Então, conte aí para nós. Ligue aí o seu áudio, pode ligar a sua câmera aí do seu celular, do seu smartphone, do seu tablet e converse conosco agora. Tá bom?
Vamos lá? Quem quer ser o primeiro? E nós vamos fazer essa interação. Aí depois você pode colocar aí o seu pedido, a sua gratidão, e depois nós vamos orar, e assim estaremos encerrando o nosso culto desta quarta-feira. Muito bem, quem gostaria de dar a sua participação? Muito bem. Hoje vocês não estão a fim de dialogar, então, né? Então nós vamos encerrar com uma oração e agradecendo a Deus pela mensagem que Ele nos enviou nessa noite e que ela possa ter fortalecido a nossa fé e saber que se nós, porventura, estivermos passando por alguma dificuldade, todos esses que nós citamos, eles andaram por esse caminho antes de nós, em épocas difíceis, em épocas de privações, que as pessoas pagavam com a própria vida pela sua fé, pela sua crença. Eu quero convidar você a orar, pedindo que Deus nos fortaleça. Pai querido, obrigado porque o Senhor está disposto a nos fortalecer, a enviar todo o socorro necessário, a enviar os teus anjos, esse exército invisível de grande poder, que são enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor pode enviar o teu Santo Espírito para trabalhar conosco. O Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Senhor, estamos vivendo em épocas difíceis. Nós estamos enfrentando aqui essa terrível pandemia. Temos visto em volta de nós pessoas queridas, amigos, familiares que têm perdido a sua vida. E nós estamos clamando, Pai, para que o Senhor seja o consolo desses corações aflitos e feridos. Oramos por aqueles que ainda estão hospitalizados, carecendo da cura divina, carecendo da sua graça, da sua misericórdia, Pai. Visite-os nessa noite. Leve a tranquilidade e a paz, o sossego a esse coração. Que o Senhor possa sussurrar no ouvido de cada um, dizendo: eu estou aqui, não temas. O Senhor poderá lembrá-los, dizendo: aquietai-vos e sabei que o Senhor, que eu sou o Senhor. Aguarde o livramento do Senhor. Seja perseverante, eu estou contigo. E nós queremos agradecê-lo por isso. Em nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos e as agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado, obrigado pela participação de vocês. Obrigado você que nos acompanhou aqui pelo aplicativo Zoom e você também que nos acompanhou aí pelo YouTube. Que Deus abençoe. Quero lembrá-los que sábado nós iremos fazer a nossa transmissão através do YouTube, diretamente da igreja aqui da Mundo Novo, e nós estaremos realizando um culto especial para comemorar o Dia Mundial do Jovem Adventista. E aí nós vamos enviar o link do culto do YouTube para que você possa participar conosco. Então lembre a juventude aí das nossas igrejas aqui do nosso distrito, que sábado nós estaremos transmitindo da Igreja da Mundo Novo o culto, porque sábado será o Dia Mundial do Jovem Adventista. E Deus tem uma linda mensagem para você, querido jovem. Então, se prepare. Até sábado, aliás, até sexta-feira no pôr do sol, né? E depois no sábado nós estaremos realizando mais um culto. Um abraço a todos, fique com Deus, uma noite feliz de repouso para todos vocês. Jesus te ama. E nós amamos cada um de vocês. Estava muito bom o seu culto. Amém. Deus seja louvado. Obrigado a todos.
Santo.